E aí a outra informação que a gente trouxe aqui com exclusividade há 3, 4 dias atrás, e quando o Gabriel dá uma informação, ou o Júlio Miguel Neto, ou o próprio Deco, é o tropa. Né? O Gabriel trouxe essa informação do Alexandre Matos, hoje todo mundo está replicando a possibilidade. Né? Parabéns. Eu trouxe a informação lá atrás, que a renovação e as conversas que tinham reuniões marcadas, que inicialmente foram feitas para a renovação do Gabigol, eu trouxe essa informação há 3 dias atrás. Hoje o seu Diogo Dantas confirmou no Jornal Globo, nem deu crédito para variar, mais um, né? Nunca dão crédito. Mas a gente trouxe essa informação. Por que não vai renovar com o Gabigol? Por que antes iria renovar? Ou seja, é uma rusga clara entre Marcos Braz e Gabigol. Acho até que não tem que renovar mesmo não, tá? Dando minha opinião. Independentemente das brigas dos dois aí, uma coisa, outra coisa. O Gabriel não tá jogando nada. Se renovar por R$2 milhões, 5 anos o Gabriel, é loucura. Tá com 27, vai acabar com 32 anos, ganhando 2 milhões por mês. Né? E não tá jogando para isso. E ele não tem que ser discutido nesse momento. Se ele tem contrato até o final de 24, lá para janeiro, fevereiro, acabou a temporada, você sempre conversa. Até porque a realidade... Isso, Gabriel Reis, o início das conversas de renovação, ela começou após os bons jogos dele contra o Atlético Paranaense e contra a Grêmio na Copa do Brasil. De lá para cá, ele foi só a declínio o futebol. Então, o futebol é momento, o futebol é atualidade. E já há muito tempo o Gabriel não é regular. Na Copa do Brasil, que o Flamengo está na final, o Gabriel faz uma boa Copa do Brasil. Ele foi bem contra o Fluminense nos 2 confrontos, fez gol. Ele foi bem contra o Atlético Paranaense e Curitiba, fez gol. Ele foi bem contra o Grêmio na Arena do Grêmio, fez gol. Na Copa do Brasil, o Gabriel Barbosa é o Gabriel Barbosa. No Brasileiro, porra, ele é estilo Ribamar. Bife. Horroroso. É o mais ineficiente. Né? Já na Copa do Brasil ele está bem. Então o Flamengo, para renovar o contrato com o Gabriel, ele tem que pontuar isso depois, não agora. E foi uma informação nossa. Eu trouxe essa informação 3 dias atrás, confirmada no Jornal Globo, pelo Diogo Dantas. Então é o seguinte, tem muita coisa que esses caras têm que vir a público falar, porra. Essa situação, renova ou renova com o Gabriel? Parou ou não parou? Entendeu? Parou ou não parou? E essa situação agora, essa notícia, essa publicação, vou até falar assim, porque a notícia, se ela é confirmada ou não pelo dirigente, para a gente é indiferente. Mas a publicação, a informação do Fabrício Lopes... E eu acredito nessa informação, Julião. Eu acredito. Mesmo que eles desmintam por nota. Sim. Eu acredito, irmão. Sabe por que eu acredito? Sim. Porque ele confirma também a minha informação, e a minha informação é quente, e eu vou fazer questão de mostrar para você e pro Deco no privado. É quente. Sim, quente. O Flamengo o Landim estava contratando um executivo para ajudar o Braz do Spindler. E Deco, vou mandar para vocês aí. Você falou, irmão, que não estava estancada a crise, os caras brincaram contigo. Barrigada, é isso aí. Irmão, eu quero que o Barrigada se exploda. Eu vou trazer notícia mesmo que ele não goste. Até porque a gente já sabe quem é. A gente já sabe quem é o Barrigadas. Né? A gente já sabe. Né? Adora... Deixa quieto, senão eu acabar entregando quem é o Barrigadas. Né? Decão, eu queria que você falasse sobre isso. Depois a gente vai falar também sobre essa situação do Vitor Hugo aí, notícia do GE que saiu agora, que o Flamengo recusou a proposta do Wolverhampton. É isso que a gente vai falar daqui a pouco. Mas eu queria que você falasse sobre isso. Além dessa situação agora, que tinha Gabigol e Braz, e tem agora, teoricamente, segundo o Fabrício Lopes, Braz e Landim, eu queria que você falasse sobre essa não renovação momentânea de contrato com o Gabriel. Nessa diretoria certa, independentemente de quem tomou essa atitude, se foi Braz, se foi Landim, se foi Spindle, o Flamengo tem que esperar para realmente renovar, ou não renovar, ou diminuir, aumentar o salário para R$2 milhões para o atual momento do Gabriel Barbosa. Eu acho que não é pertinente, né? Então, Júlio, nesse momento, acho que é pertinente não conversar sobre renovação de contrato. Acho não, tenho certeza que o foco total tem que ser o título da Copa do Brasil. Isso é indiscutível. Né? E a nossa primeira preocupação é o ambiente interno do Flamengo, né? Do treinador com os seus jogadores. O pessoal vai falar, mas o Marcos Braz, agora deixa o Marcos Braz de lado, deixa a diretoria de lado, e entre eles tentem se acertar. Eu não acredito que o São Paulo vai se acertar com os jogadores, até porque é um cara de difícil trato. Então, o que tem que acontecer? Muito provavelmente, depois do jogo do Botafogo, acredito que a diretoria vai ver, quer dizer, a diretoria entre aspas, né? O presidente Rodolfo Landim vai ver que o São Paulo não tem condições e deverá trocar o treinador, cara. Eu não vejo êxito no Flamengo com a manutenção do São Paulo. Isso me lembra muito
o Flamengo em 2021, quando o Renato Gaúcho pediu demissão e o Marcos Braz o segurou, e no final a gente viu o resultado que o Flamengo teve no final do ano. Então, cara, o que tem que acontecer agora? Concentração total e renovações de contrato, exceto do Bruno Henrique. Por que exceto do Bruno Henrique? Porque o Bruno Henrique acaba o contrato agora, ele pode assinar um pré-contrato. Diferente do Gabriel. O Gabriel só pode assinar um pré-contrato na metade do ano. Então, acho que dá perfeitamente o Flamengo conversar com o Gabriel no início do ano de 2024. E vai ter mais um ano do início de 2024. Vai ter ainda mais um ano de contrato. Mas o Bruno Henrique seria o único jogador, Papo e Júlio, que eu conversaria nesse momento para renovação de contrato. Vocês querem o pior, meu irmão? Vocês querem o pior? O Landim já correu para desmentir, tu acredita? O quê? Para dizer que não tem nada sobre saída de Marcos Braz e contratação de diretor. Não tem nada. Eu falo para você, meu irmão. A influência do Marcos Braz é muito forte no Flamengo, cara. É muito forte no Flamengo. A gente tá... Eu vou falar para vocês. É surreal. É surreal. Surreal. Fala, Deco. Não, é isso, cara. É desestimulante, né, cara? Você vê uma situação dessa e você tá com os braços cruzados. Aí tem um amigo que falou aqui, porra, Deco, o torcedor não faz nada. Mas o que vocês querem que o torcedor faça, cara? Aí vai chegar lá, vai fazer uma manifestação contra o Landim com o Braz, vão falar que estão utilizando de violência. Entendeu? Hoje tudo é violência. O cara ir lá protestar é porque ele está utilizando de violência, né? Complicado, cara. Volto a falar. Para mim, a saída é chegar lá, quem tiver condições, lógico, não são todos que têm condições, se tornar associado, cara, para que a gente possa mudar o Flamengo novamente, né? E não caírem no conto do vigário, né? É isso. Não caírem no conto do vigário. Falar, por exemplo, o Landim tem o vídeo dele lá, né? Falando, se as coisas derem errado, o maior culpado é o presidente. Não acho que seja diferente que seja o presidente. E agora ele está cometendo um monte de erro e fica inerte, não resolve rigorosamente nada, Papo e Júlio. Ô, Júlio, fica claro que o que eles estão evitando é um confronto com o atual vice-presidente de futebol. E que a matéria do Jornal O Dia faz muito sentido. Júlio, tem jogadores que não foram para a festa e fizeram questão de postar foto com o filho, mostrando que estava em casa. Tem isso também, tá? O pessoal tá falando que o Mauro César mostrou a mensagem do Landim que não procede. Mas, enfim, independente se procede ou não... Mas a gente não tá falando que a mensagem do Landim é mentira, não. A questão é a seguinte, a matéria do Jornal O Dia tem total sentido. O cara tem medo de perder os votos do Braz. É simples. Verdade. E ele não vai... O Braz botou pressão, ele não vai bater de frente com o Braz, irmão. Ele achou que talvez trazer um cara para colocar ali para ajudar o Braz, já que não tem relacionamento, o próprio jornal o Globo Esporte trouxe, não tem relacionamento, ele achou que poderia ser bom, mas o Braz não quer. O Braz bateu o martelo, é ele que manda no Flamengo, acabou, pô. Inacreditavelmente falando, o Flamengo tá uma fogueira de vaidade, porque um faz festa falando que é o poderoso, o outro se acha poderoso, o chefão. Marcos Braz se acha acima do bem e do mal no Flamengo. Essa é a grande realidade. Um querendo ser mais poderoso do que o outro. E quem sofre é o torcedor, quem sofre é o Flamengo, quem sangra é o Flamengo. Né? O que eu vou só deixar bem claro para vocês, na minha opinião, é o seguinte: o Marcos Braz é um cara muito forte politicamente, internamente no clube. O Rodolfo Landim tem o seu mandato, até como eu vinha falando, até o fim de 2024, dezembro de 2024, mas é óbvio que ele vai tentar colocar o sucessor lá da Chapa Azul. Ele já está no segundo mandato, no segundo triênio, né? Não pode ser reeleito. E acho até que se concorresse não ganharia, porque o Flamengo hoje é uma zona. O Flamengo hoje não tem um setor que é positivo dentro do clube. Né? Eu digo em relação ao futebol do clube. Né? E o Marcos Braz, ele tem muitos votos, né, Deco? Ele tem muitos aliados. Então, não é pertinente ou inteligente, de repente, brigar com o Marcos Braz. Então, meu amigo, hoje o Marcos Braz, ele é o mal necessário para o Rodolfo Landim. Por isso que ele já desmentiu aí, já falou que isso não procede. Mas a gente sabe que internamente, como o Gabriel Reis falou, com muita inteligência, onde há fumaça, há fogo. É por aí. Não é não, Decão? A gente sabe que o Braz é muito forte politicamente no Flamengo. Ou não? Então, até uma pergunta que eu queria fazer para o Gabriel. Cara, o BAP vindo, o Marcos Braz perde força política, o Papa? A questão está aí.
Será que o BAP mantém o Marcos Braz como vice-presidente de futebol? A gente sabe que há um problema de relacionamento ali, né? Há um problema de relacionamento ali. Sinceramente... Será que o BAP concorda com tudo que o Landim faz? Mas o candidato deles é o Dunche, né? Nesse momento, né? É mesmo? Pensei que era o BAP. Não, é o Dunche. É o Dunche. Então, é isso aí. Nesse primeiro momento seria. Cara, eu vou te falar. É tudo uma loucura. Política, né, irmão? Não dá para entender como é que o Flamengo está no meio de tanta coisa. Ô, Júlio, você quer falar aí sobre a questão aí dos jogadores que... Eu mandei para vocês aí dos jogadores que não foram à festa do Gabigol e tal, que postaram aí. O Pedro não foi, né? Pedro, Davi Luiz, se puder falar aí. Só para finalizar... Não, fica à vontade. Você quer a oratória aqui da situação do Landim, que ele falou que não procede? Você quer rapidinho que eu leia a matéria? Claro. Landim quebrou o silêncio sobre a contratação do novo diretor de futebol, né? Palavras do presidente do Flamengo. O presidente Rodolfo Landim abriu o jogo sobre a possibilidade de contratar um novo diretor de futebol para o Flamengo. Em conversa com o jornalista Mauro César Pereira, né, do UOL e também da Jovem Pan Esporte, o mandatário foi direto e claro ao dizer que jamais cogitou buscar outro dirigente. Segundo Mauro César, ele mandou uma mensagem para o dirigente, o presidente Rodolfo Landim, que o respondeu de forma curta e direta, abre aspas, não. Nada disso foi discutido e ao menos pensado por enquanto. Ou seja, o Landim negou que esteja contratando um profissional, contou o Mauro César no seu canal aqui no YouTube. Atualmente, o vice-presidente de futebol do Flamengo é Marcos Braz, escolhido justamente por Rodolfo Landim, e essa é a intenção momentânea do atual presidente, que não pensa em fazer a mudança nessa gestão. Aliás, é uma pena. Se eles pudessem realmente repensar isso, fazer uma alteração, uma inclusão, seria bacana. Então, o Rodolfo Landim acabou de confirmar a sua versão, na verdade, né? Não foi nem... na verdade, ele não confirmou a informação de outros profissionais, mas a gente sabe que não é assim que funciona, a gente sabe realmente que o Flamengo cogita outras possibilidades, notícia do Gabriel, hoje o Fabrício Lopes também trouxe notícias dessa guerra fria. A situação de um executivo já vinha sendo falada pelo jornal O Globo, né? O Globo e outros jornais já estavam falando sobre a chegada de um novo executivo, agora de um novo diretor. Agora, o que eu falei ontem foi isso, que o Flamengo estava buscando sim, só que tem essa situação toda aí, né? Perfeito, Gabriel. Então, a gente aqui reclamava de um posicionamento do Landim e ele se posicionou. Sobre outra questão, então, quer falar um pouco sobre isso, Thiago? Quer pontuar para a gente poder mudar a pauta? Quer falar, acrescentar algo? Não, cara, é muito repetitivo, né? A gente já sabe o que está acontecendo e só depende do Landim, mas pelo jeito ele não vai mexer uma palha para mudar nada. E aí, 2024, a gente torcer para que venha uma chapa forte de oposição, né, cara? Mas quem virá, né? Eles terão o apoio de quem? Se a maioria dos grupos políticos estão ao lado do Rodolfo Landim. Então é complicado, cara. É extremamente triste e preocupante o ano de 2024 do Flamengo. Não só em 2023, que já foi pro ralo, como o de 2024, né? E aí o pior é eles elegerem alguém, cara. Mais à frente, né? Então, da maneira que tá, eu não vejo mudanças a curto prazo, não. Infelizmente. Sobre a festa do Gabigol, para a gente poder mudar o tópico rapidinho, depois começar a ler os superchats, festa do Gabigol dividiu o elenco do Flamengo, mais ainda, né? E é marcada por ausência de comissão e diretoria e tem vetos de celulares, né? Informação do Diogo Dantas, do jornal O Globo. Os jogadores têm carros vandalizados na chegada, inclusive o Eric Pulgar teve o retrovisor da sua Mercedes quebrado, né? Foi confirmada essa informação. Apesar dos protestos de torcedores do Flamengo, o Gabigol comemorou... Isso, a informação do Pulgar não é do Diogo, eu estou complementando, tá? Apesar dos protestos de torcedores do Flamengo, o Gabigol comemorou seus 27 anos nessa terça-feira, sem maiores incidentes, em uma casa da Barra da Tijuca. A festa foi por volta até de 4 horas da manhã. Na chegada de alguns atletas que compareceram, Pulgar e Léo Pereira tiveram seus carros danificados. Dentro da festa, os protestos não tiveram eco e tudo ocorreu naturalmente entre os jogadores e seus amigos e familiares. Além dos parentes e amigos, Gabigol recebeu companheiros como Gerson, Felipe Luiz, Everton Ribeiro, Bruno Henrique, Pablo e Alan, que estiveram presentes, apesar de todo o protesto do lado de fora, né? Entre os ausentes, Davi Luiz, que no horário do evento postou uma foto, inclusive brincando com a sua filha em casa, jogando um joguinho de cartas, né?
Arrascaeta, Luiz Araújo e Varela lesionados também não foram, assim como o atacante Pedro, com quem Gabigol disputa a posição, e também os goleiros do plantel. Ou seja, foram somente esses atletas informados acima que tiveram a presença no evento. O volante Gerson, o lateral esquerdo Felipe Luiz, o meia Everton Ribeiro, o atacante Pablo, o volante Alan e o zagueiro Pablo. Esses foram os jogadores que tiveram, e realmente o elenco ficou bem dividido sobre esse evento, cada vez mais, né? Mostrando que não há uma unanimidade em relação ao atleta que, para muitos, é o segundo jogador mais importante da história do clube, é um ídolo, mas não houve tantos presentes assim, nenhum membro da diretoria, Gabriel e Deco. E aí, Gabriel? Rapaz, eu acho que isso mostra aí não vou dizer um racha, né? A gente chama de racha, mas mostra que tem jogadores que pensam um pouco mais no Flamengo e outros que não pensaram no momento que o Flamengo atravessa e foram lá para a festa. É vida pessoal. É vida pessoal. Mas o que eu acho uma coisa importante da gente comentar é que alguns, como o próprio Davi Luiz, fizeram questão de mostrar, olha, não vai falar dessa forma... Eu fui na festa, mas postou foto brincando com o filho, entendeu? Tipo, como quem diz assim, eu tô em casa, hein? Eu tô em casa. Você também vê assim, Del? Eu acho que foi bem. Cara, mas não foram. Resolveram se resguardar, fizeram o correto. Vida que segue, cara. A gente não tem, assim, nada a ver contra a vida pessoal de qualquer jogador. O porém é que foi feito numa data errada. Por que não fez na data FIFA, onde teriam 12 dias, 13 dias de descanso? Antes de um jogo contra o Botafogo, né? Apesar que o torcedor do Flamengo tá totalmente descrédito. É só isso, cara. Ninguém questiona a vida pessoal de ninguém. É só um momento, né? E sobre jogadores que não foram, ótimo, tá? E o Clariston Lemos, o Rodrigo Rocha também valeu. O Mário Rodrigo Ricardo de Oliveira. Rapaz, que nome bonito, hein? O melhor protesto é o torcedor não ir para o jogo. Pode ser... Eu vejo que o torcedor sempre tem voz, cara. E se ele quiser se sentir confortável de ir para o jogo, eu concordo e discordo, né? O Anderson Borges, tropa, a maior chance do torcedor mudar é após as finais, esvaziando os estádios. O problema são as organizadas na mão do Braz, a doença do clube. A opinião aí do Anderson Borges, mandando seu superchat, a gente lê aqui e reproduz. Obrigado, irmão. Urubu Flalante. A cadeia de condutas lesivas ao Flamengo perpetrada por esses gestores falam por si. Nessa vergonha não há inocentes. Atletas e treinadores também deram suas valiosas contribuições para o fracasso. Eles são sabotadores. Concordo aí com algumas coisas ditas pelo Urubu Flalante. Obrigado aí, o Marcos Gleison. O Julião, eu queria te perguntar um negócio. A questão aí que o jornal o Globo trouxe, do Flamengo tá dando uma pausa na renovação do Gabigol, e que foi você que trouxe essa informação aqui no Tropa, e o jornal o Globo não te deu crédito, deixando claro aqui, mas estão reclamando de crédito. Não, eu reclamo mesmo. Sacanagem, sempre assim, entendeu? Se apoderando da notícia dos outros, como fizeram outro dia com a minha entrevista com o Pedro Paulo também, tá? Verdade. Então, Julião, eu queria te fazer essa pergunta. Essa pausa, ela é o quê? Não quer dizer que não vai renovar, mas eles estão avaliando, é isso? É isso, Deco, Gabriel, pessoal do chat aqui do Tropa, Deco SRN, Paparazzo, Rubro News. É o seguinte, a conversa ela foi iniciada naquele momento em que o Gabriel estava bem até, o Flamengo bem na competição, na Copa do Brasil. O Flamengo tinha interesse, o Flamengo tem, pelo que eu sei, o Flamengo tem bem interesse. O Gabriel não estava esse ano todo, né? Mas estava melhorzinho. Naquele momento. Não, né? O Flamengo parecia que tinha lampejos que poderia... Exatamente. Foi o melhor momento do Flamengo, né, Deco, no ano, que foi aqueles jogos ali contra a Grêmio, Atlético Paranaense, que até propiciou o Flamengo chegar à final novamente da Copa do Brasil. O seguinte, e naquele momento foi sentado e conversado a possibilidade de renovação contratual. O Flamengo tem interesse, nem que o Flamengo tinha, o Flamengo tem interesse, só que não nos moldes apresentados também pelo staff do atleta. O Flamengo não tem interesse em pagar 2 milhões de reais pleiteado pelo staff do jogador. Né? Naquele momento, as conversas elas iniciaram, elas saíram de embrionárias para iniciais,
né? Só que não avançou. As partes ficaram de conversar ao longo da temporada deste ano, mas a informação que eu obtive em conjunto com os meus amigos, né, que na segunda-feira a gente, inclusive, repercutiu isso aqui no Tropa, e eu usei o meu Twitter, de que o Flamengo não falará sobre renovação contratual de alguns atletas, exceto o Bruno Henrique. Não só o Gabriel Barbosa, que tem contrato até o fim de 2024, e atletas com fim de contrato este ano são eles: Rodrigo Caio, Everton Ribeiro, Davi Luiz, com exceção de Bruno Henrique. Isso foi postado, né, em exclusividade, não desses atletas, né, que o Flamengo tinha conversado, e o Flamengo voltou atrás na renovação de contratos de alguns atletas, inclusive do Everton Ribeiro, que a gente trouxe uma informação que, inclusive, eu usei o tom babá, né, mas uma funcionária do Everton Ribeiro, o Deco já sabe disso, o Gabriel também, que a gente é amigo, a gente conversa em off, já tinha dado entrada no seu passaporte e no visto americano, para caso o Everton saísse no meio deste ano para a MLS ou futebol americano, não o futebol americano com as mãos, mas sim o soccer, o futebol jogado com os pés nos Estados Unidos. Ele recebeu uma proposta, inclusive, do Orlando e não aceitou. Só que, com o contrato se encerrando ao Flamengo, o Everton também é um que pode sair no final do ano. E o Flamengo não conversará sobre renovações de contrato até o final da temporada. Acabou o último jogo, o Flamengo vai sentar, vai avaliar o elenco e aí vai fazer, sim, as possibilidades e entender o que tem que ser renovado e o que não tem que ser renovado. Com exceção do Bruno Henrique, que já é unânime dentro da diretoria, que é um jogador que o Flamengo precisa contar para o longo de 24 e 25. Acho que foi até o Gabriel que trouxe essa informação, que o Flamengo queria renovar por 2 temporadas com o atacante, Bruno Henrique. Sobre o Gabigol, as conversas foram iniciadas porque o contrato é até fim de 24, Decão, e no meio do ano que vem ele pode sair gratuitamente, né, assinando o pré-contrato em junho e dezembro se despedindo. E geralmente quando acontece isso, né, Deco, há uma negociação para que as partes a liberem até com antecedência. Foi assim com o Maurício Isla, assim com o Vitinho, que foi para o Itfac, né, inclusive jogou esse final de semana contra a equipe do Al-Hilal, né, do técnico Jorge Jesus, perdeu por 3-0. Né? E o Gabigol, o Flamengo pretende renovar até para se resguardar. Só que o pedido de 2 milhões de reais, o momento conturbado, as rugas com o vice-presidente, essa festa, um mau momento em campo, o Flamengo não renovará o contrato com o Gabigol neste momento. E repito a informação: o Flamengo não renovará o contrato com o Gabigol pedido pelo staff por 2 milhões de reais. O Flamengo não aceitará aumento. Agora, tô vendo muita soberba. Eu quero começar esse vídeo aqui falando principalmente sobre a soberba dos São Paulinos. Eu não sei se vocês chegaram a ver o Cicinho no SBT Esportes. Ele, com uma soberba danada com relação ao São Paulo, né? Dizendo que o Flamengo esse ano não ganha nem para o ímpar. Vamos ouvir aqui. Olha o que ele falou. Olha aqui. Não tá fácil a vida do Flamengo não, hein? Fala aí, galera. Segundo jogo no Morumbi. Eu tô avisando. O Flamengo esse ano não ganha nem no Para o Ímpar, nem no sorteio eles estão ganhando mais. Acharam que ganhava contra o Olímpia, tomou taca. E agora, decidindo no Morumbi. Pois é, né? A soberba do lado de lá tá incrível. Tem que colocar lá também, pegar isso aí e colocar lá no vestiário pros caras, né? Os caras estão se achando a última bolacha do pacote. Ele também falou, né, com relação a... Ó, São Paulo saiu da... Olha isso. Olha isso. São Paulo saiu da fila da Copa do Brasil, meu irmão. Taca lá e taca aqui. São Paulo saiu da fila da Copa do Brasil, ele afirmando, garantindo. Alô, jogadores do Flamengo, vocês têm respeito, amor próprio? Vocês têm respeito por essa camisa aqui? O Cicinho, ex-jogador, torcedor do São Paulo, no SBT, ele falou que o São Paulo saiu da fila da Copa do Brasil. Taca lá e taca aqui. Vai lá no Maraca. Lá levar pro time reserva. Porque não é da conta. E aqui com o time titular.
E falou que pode vir no Rio de Janeiro com o time reserva, que mesmo assim dá conta. Olha o que vocês estão conseguindo fazer. Olha a piada que vocês estão transformando o Flamengo. Esse elenco aí frouxo, mimado. A gente virou palhaçada pros caras. Agora, se vocês têm amor próprio e respeitam essa camisa ainda, vocês dão uma resposta dentro de campo. Pra todo mundo. E principalmente pra esses caras aqui. Que estão falando que é taca lá e taca cá. Né? Que o São Paulo já saiu da fila da Copa do Brasil. São Paulo já é campeão. Foi isso que o Cicinho falou, tá? É impressionante. Eu queria aproveitar para falar aqui sobre essa situação, né, do Braz e do Gabigol, que foi revelada pela ESPN, pelo Pedro Torre na ESPN. Ele trouxe uma baita de uma exclusiva da discussão do Braz com o Gabigol, que expõe ainda essa guerra fria, expõe o que está acontecendo no Flamengo. Que tem muita coisa errada acontecendo, que a gente já dizia que o Gabigol tentou desmentir o Eric Faria e que existia mesmo, né? O Flamengo que tem aí o jogo com o Botafogo, depois o Atlético Paranaense fora, dia 13. São Paulo pela Copa do Brasil, dia 17. Dia 20 o Goiás, dia 24 São Paulo lá, decidindo a Copa do Brasil. E dia 30 Flamengo e Bahia. Essa é a sequência do Flamengo. Então vamos ver aqui o que a ESPN revelou, né? Inclusive o Mundo Rubro-Negro publicou aqui. ESPN relata fala absurda de Marcos Braz em briga com o Gabigol. Relação estremecida, não se falam mais. E aí o Braz, o Gabigol, né, foi pra cima do Braz porque ele se machucou no gramado ruim do Maracanã e foi cobrar o Marcos Braz, né? O Marcos Braz respondeu: quer gramado bom, vai pra Premier League. E aí prontamente o Gabigol respondeu, questionando: o que você faz aqui? Como quem diz, a tua função é me dar uma condição boa para jogar. O que você faz aqui? E aí a resposta não foi bem vista pelo Braz, que já respondeu de cara para ele: o que você fez na Europa? Aí partiu pro lado pessoal, né? Mas isso mostra também que o Gabigol se acha o dono do Flamengo. Acima do bem e do mal, né? Acha que pode mandar em dirigente, que pode ser mais importante que dirigente. E o Braz perdeu o respeito com os caras. O Braz já não tem mais o respeito dos caras. Por isso o Flamengo precisa contratar um cara para ficar ali, né? E a cada dia que o Landim não faz nada, é como se estivesse lavando as suas mãos e deixando isso tudo acontecer. E vida que segue, né? Segue sem comando no futebol, porque não há nem relacionamento entre o Braz e o Gabigol após isso, segundo todas essas matérias que a gente tem acompanhado, né? E o próprio Mundo Rubro-Negro coloca que trata-se de uma resposta absurda. Gabigol é alvo dos antes com as brincadeiras sobre o seu rendimento ruim na Europa, mas os flamenguistas pouco se importam, claro. Já que o jogador marcou gols nas 3 finais de Libertadores, vencendo pelo menos 2 pelo Flamengo, né? Ainda assim, Marcos Braz parece não pensar como os rubro-negros e decidiu tocar na ferida do atleta. Tem o lado do Gabigol que eu tô falando para vocês, né? De uma insubordinação e tudo mais, mas o Braz foi também ridículo, né? Ridículo falar desse jeito. Então a matéria fala que eles se distanciaram, que a briga aconteceu no dia 1º de julho, né, contrariando o que o Gabigol falou lá pro Eric Faria, que não tem nada e tudo mais, e que não acontece nada. Pois é, olha aí. Desculpe. Tudo sendo revelado, né? E que isso certamente deixou o ambiente do Flamengo mais pesado, podendo até ter atrapalhado no rendimento profissional do jogador e do restante do time, né? O Gabigol
postou, fez um comentário aí também nas redes, né? Um dia depois aí da polêmica da festa e tudo mais, teve a festa dele de aniversário. Ele publicou na sua conta oficial do Instagram um vídeo do próprio Flamengo parabenizando ele pelos 27 anos. Ele escreveu o seguinte: ó, meu Mengão, como eu gosto de você. Ele se declarando ao Flamengo mesmo depois de tudo que aconteceu, até para tranquilizar muitos torcedores que acharam que ele estaria chateado com o Flamengo, porque o pai dele também fez um post lá falando que quem tinha causado esse problema todo aí lá do negócio da festa seria responsabilizado. A questão é que isso aí, o próprio Gabigol curtiu postagens falando mal do Braz, do Landim e do Spindel, e curtiu também a postagem da Yane, que é a nossa repórter, que ela falava que o momento da festa tinha sido mal escolhido. A questão da festa é simples, gente. A gente já falou aqui, eu vou falar de novo. A data mal escolhida, no meio de uma semana em preparação para o jogo contra o Botafogo, fazia no domingo que era folga. E resolvia tudo isso. É simples assim, tá? Então, a gente sabe que tinham vários clubes aí interessados no Pedro, tá? Alguns já desistiram, tá? Dessa possibilidade de contratar o Pedro. Então, segue aí, tá? Buscando a contratação dele. O Fulham da Premier League, tá? O Fulham segue querendo a contratação aí do Pedro, tá? Esse é o time que no momento insiste na contratação dele, e além dele, tá? Outros interessados: o Benfica, o Zenit, o Nottingham Forest, o Brentford e o Lyon, tá? São equipes aí que seguem interessadas. O Al Hilal já teria desistido aí da contratação do Pedro, tá? Só que as propostas que tanto se falam não chegaram. Não chegou nenhuma proposta oficial pelo Pedro, desculpe, ao Flamengo. Não chegou proposta. Vale a gente ressaltar que ainda é um jogador jovem, tem 26 anos, ainda tem a possibilidade de propostas grandes aí da Europa. E aí muito se falou que o Pedro tinha tomado a decisão, que queria sair, que tinha pedido para ser negociado, mas a realidade é outra. A realidade é que não chegou proposta, e se chegar, o Flamengo vai avaliar, e ele não tem tido muitas oportunidades, na verdade, tem sido minado pelo Sampaoli no Flamengo, e esse é um dos motivos que o Pedro busca aí a possibilidade de ter mais oportunidades, mas uma possível troca no comando pode fazer com que o Pedro seja mais utilizado. Vale a gente lembrar que o próprio Dorival utilizava o Pedro junto com o Gabigol. Eu estou dando essa sugestão aí do Gabigol com o Bruno Henrique e Pedro também, que funcionaria muito bem.